Olá! Quando será que é o momento de soltar? Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e hoje eu vou falar sobre esse tema que sempre é um questionamento de quem está aí estudando a área da autoconsciência, né? Esse termo, como soltar? Qual é o momento de soltar? O que eu faço para soltar? Qual é o segredo do soltar? Bom, eu vou trazer aqui para vocês algumas considerações que eu desenvolvi, especialmente nas últimas semanas, a partir de algumas situações, e que talvez ajude você também a ter um pouco mais de clareza sobre esse assunto. Por que se fala tanto em soltar, né? O que se diz é que dentro do processo de criação da realidade, quando nós soltamos algo, permitimos que esse algo se materialize na nossa realidade. Por quê? Na verdade, nós estamos criando a realidade o tempo todo, a partir dos pensamentos e sentimentos que nós alimentamos a maior parte do dia. Lembrando que a maior parte dos sentimentos fica a nível inconsciente, ou seja, nós não percebemos conscientemente, e é isso que está reverberando e criando a nossa realidade, e que a realidade é um espelho para mostrar esse conteúdo que está oculto, né? Então é como se fosse um mapa para eu entender quais são as percepções que eu preciso transformar, certo? Então, se eu quero manifestar algo diferente do que eu estou manifestando, eu preciso mudar essas percepções, certo? Ok. A partir do momento, então, em que eu mudo essas percepções, partindo desse pressuposto, não adianta somente eu mudar as percepções. Eu consigo, então, melhorar a minha vibração, trazer uma maior oportunidade de que uma nova realidade seja atualizada, digamos assim, mas eu também preciso realizar ações em direção a isso. Né? Isso é preciso sempre que fique muito claro, porque criou-se um conceito de que o pensamento é mágico, né? A criação é mágica. Você mudou o seu pensamento e sentimento e automaticamente aquilo que você deseja vai aparecer. E não é dessa forma que acontece. Né? Você precisa estar também realizando ações em direção àquilo que você deseja, ok? Certo. Então, partindo do pressuposto que você já entendeu a necessidade de cuidar de pensamento, cuidar de sentimento, buscar utilizar a realidade como um mapa para mudar as suas percepções e que você já está fazendo ações em relação àquilo que você precisa resolver, a partir daí, então, começa a nossa conversa. Bom, há algumas semanas atrás, eu estava com um problema para resolver, problemas que acontecem na vida da gente, assim, do cotidiano, né? E eu tentei resolver de todas as formas que eu podia, digamos assim. Eu tentei de um jeito, de outro, tentei de várias formas. E nada dava certo. Nada. Não tinha nenhum retorno positivo para a resolução desse problema. E eu comecei a ficar angustiada, né? Porque eu pensei, e agora? Como é que eu vou resolver isso? E aí, a minha filha, que ainda estava morando comigo, quando eu comecei a me aprofundar nesse tema, né, da autoconsciência, falou para mim assim, mãe, se não está dando certo, talvez seja porque não é para seguir esse caminho nesse momento. E isso assim, me fez cair uma grande ficha. E é muito interessante porque eu já estudo e pratico essa autoconsciência já há 5 anos. Então não é algo que eu não sei ou que eu não pratico. Mas o que eu quero que fique claro, em primeiro lugar, o nosso pensamento, ele sempre vai privilegiar aquilo que já é conhecido. É um sistema para proteger a nossa energia, para armazenar mais energia, ou seja, eu vou por um caminho conhecido, mesmo que inconscientemente, porque o meu cérebro já conhece esse caminho, então eu gasto menos energia para fazer esse caminho, certo? Então, nós vamos sempre tender a ir pelo caminho do conhecido. E é aí que nós começamos a emperrar, porque nós queremos que o resultado seja da forma como nós imaginamos. Ou nós enxergamos as possibilidades de resolução de uma forma muito limitada, justamente por conta dessa tendência natural a ir pelo caminho conhecido, entendem? Então nós temos sim diversas possibilidades, mas as nossas escolhas acabam seguindo esse caminho conhecido, até porque nos parece mais seguro inconscientemente, e o nosso subconsciente também protetor sempre busca pelo que é mais seguro. Então esse é um ponto. A forma como nós pensamos geralmente vai trazer o mesmo resultado por conta de todo esse sistema de proteção e de economia de energia. Ok. O segundo ponto, né? A partir do momento em que você toma consciência de que você está realizando ações, mas não está tendo o resultado desejado, a minha recomendação é que você faça a primeira pergunta. Eu já fiz tudo o que eu podia fazer em relação a isso? Ou seja, você já esgotou todas as possibilidades do que você poderia fazer para resolver uma situação ou para ter algo que você deseja? Lembrando que refere-se sempre a nós mesmos.
Nós não podemos criar realidades com base em outras pessoas, em querer um relacionamento com tal pessoa, ou querer que meu familiar tal mude suas atitudes. Isso não é criação de realidade. Isso é querer interferir no livre-arbítrio do outro, e nós não temos esse poder, né? Aí vira uma relação desequilibrada, impositiva, e em que ninguém vai ser feliz de verdade, certo? Então, partindo do pressuposto que estamos falando de ações em relação a você mesmo, que você pode tomar para resolver alguma coisa sua, seja interna ou externa, tá? Você já fez tudo o que você podia fazer? O que eu percebi é que, com essa visão limitada, nós acabamos sempre insistindo nos mesmos recursos e esquecemos de ver que existem outras possibilidades, que nós só conseguimos enxergar quando estamos relaxados. Então, quando nós estamos naquele processo de querer que dê certo, de querer resolver, de querer que a coisa aconteça, nós não conseguimos enxergar o que está fora dessa nossa linha linear de pensar, dessa forma linear de pensar, que é assim, se eu fizer isso, eu vou ter esse resultado, sendo que o universo não funciona de forma linear. Tá, vamos supor que você não tenha feito ainda tudo o que você podia fazer. Então, esse é o primeiro ponto. Se você já fez tudo o que você podia fazer e o negócio não funcionou, não deu certo, não saiu como você gostaria, é o momento de soltar. Por quê? Ou não é para ser naquele momento, ou não é para ser do jeito que você deseja, ou você precisa relaxar para poder enxergar as outras possibilidades. Então, se você já fez tudo que, ao seu ponto de vista, você podia fazer, então é o famoso entregar para Deus, né? Então, você tem que relaxar e seguir o seu caminho, fazendo o que você pode fazer em outros aspectos. Bom, se você percebeu que você ainda tem outras possibilidades, aí vem a segunda pergunta. Qual é o preço que eu estou disposta ou não a pagar? Porque aí tem isso. Muito daquilo que nós não estamos fazendo está relacionado a um preço que nós não queremos pagar. Ou a um benefício secundário que eu tenho quando aquilo não se resolve daquela forma. Entendem? Então, é preciso ter muita clareza sobre quais são os preços que nós estamos dispostos a pagar. E essa análise precisa ser feita de uma forma racional e equilibrada. Não adianta você fazer essa análise quando você estiver com o emocional turbulento, porque você não consegue enxergar a realidade como ela é. Você não consegue ter a frieza de muitas vezes dizer, bom, disso aqui eu não vou abrir mão, então eu vou arcar com essas consequências. Entendem? Eu já digo não para essas consequências sem nem analisar quando eu estou sob o emocional. Então eu preciso fazer essa pergunta. Se eu tenho outras possibilidades, eu estou disposta ou disposto a pagar o preço que essas possibilidades me oferecem? Se você estiver disposto, ok, você vai em frente e tenta essas outras possibilidades. Se você não está disposto a pagar este outro preço daquilo que você ainda não tentou, então você abrace a sua escolha, abrace a realidade como ela está e continue vivendo de uma forma mais leve e relaxada, mesmo que seja um problema. Então entendem que é toda uma linha de raciocínio para entender quando que é o momento de soltar? Você precisa realizar ações? Sim, você precisa. Você precisa buscar realizar ações fora da caixa, fora do conhecido, porque é aí que estão realmente as infinitas possibilidades. E nós só conseguimos enxergar essas outras opções quando estamos relaxados, quando entendemos que o movimento da vida jamais será compreendido em nossa totalidade por nós, né? E também preciso ter muita clareza dos preços que eu estou disposto a pagar pelas soluções que aparecem. Se eu realmente estou disposto a pagar aquele preço. E se eu não estou disposto, eu preciso abraçar a minha escolha e continuar vivendo, né? Porque o que acontece? Começam daí, quando você dá essa relaxada, né, de você assumir as suas escolhas, e você ter essa tranquilidade de que você fez o que você pôde dentro das suas possibilidades e dentro daquilo que você estava disposto a fazer, e aí quando você dá essa relaxada, começam a aparecer outros pontos de vista, outras soluções, outras ideias que você não estava conseguindo cogitar quando estava naquele estado de tensão, tentando resolver, tentando fazer que desse certo, tentando, de qualquer forma, fazer que acontecesse da forma como você gostaria. Eu vou trazer um exemplo bem simples, assim, que aconteceu comigo. Quando eu quis comprar o meu carro, há 2 anos atrás, eu queria comprar um carro, né? Naquele momento eu tive possibilidade, eu nunca tive um carro, né, meu, andei por muito tempo a pé, de bicicleta, de ônibus,
E naquele momento, opa, agora eu posso, né? Eu tinha as condições que eu queria para poder adquirir esse carro. E aí eu comecei a procurar, né? Vamos fazer a ação. Comecei a procurar e procura uma possibilidade e fui fui na concessionária local, não fui bem atendida pela pessoa que fazia esse tipo de venda. E aí comecei a procurar em Curitiba, mas aí eu já comecei a procurar de uma outra forma, tipo outra condição do carro. Enfim, para resumir, não deu certo. Assim, eu senti que não rolou, não era o momento. E eu falei, sabe o quê? Eu vou deixar isso de lado e vou continuar trabalhando, seguindo minha vida. Depois eu vejo isso de novo. E deixei de lado, né? Tentei ali alguns dias, não aconteceu, o negócio não aconteceu. Eu falei, não é para ser agora, deixei de lado. Passou, se não me engano, 1 ou 2 semanas, me ligou uma vendedora de Curitiba, que tinha sido indicada por outro vendedor com quem eu tinha falado. E essa vendedora, ela foi a melhor bênção na minha vida. Até hoje, assim, se eu puder indicar ela para alguém, eu indico, porque ela é maravilhosa, uma pessoa maravilhosa, que me atendeu super bem. Depois, quando aconteceu da árvore cair no meu carro, foi levado para a concessionária dela, porque na concessionária local não estavam tratando bem dele. E ela, mais uma vez, deu jeito. Então, assim, uma menina abençoadíssima, entende? Mas por quê? Porque eu soltei, eu relaxei, eu fiz a minha parte, né? Que era armazenar uma quantia para poder comprar o bendito do carro. Eu procurei, eu vi diversas opções para poder fazer a compra. Não deu certo a compra, simplesmente não aconteceu. Não tinha nenhum impedimento financeiro, mas não deu certo. Aí quando eu deixei para lá, apareceu uma solução muito melhor para minha vida do que se eu tivesse insistido em comprar aqui. Entendem? Então, assim, esse é um dos exemplos, né? De que quando nós soltamos e relaxamos, a coisa acontece. Às vezes você tem algumas lições, alguns aprendizados que você precisa desenvolver antes que aquilo dê certo. Entendem? Então, esse é outro fator a se considerar. Talvez você não esteja maduro o suficiente para que a solução apareça, né? Então, você sim, sempre precisa estar fazendo seus movimentos, suas ações para resolver ou para conquistar. Sim. Mas saiba reconhecer se você já fez tudo o que podia fazer e se já fez, é hora de deixar de lado, deixar em suspenso. E se você ainda não fez, quais são os preços que você está disposto ou disposta a pagar para resolver a questão ou conquistar o que deseja conquistar. Certo, pessoal? Eu espero ter colaborado com esses pontos de vista. Lembrando que eu faço atendimento com tarô e que eu também tenho mais de 30 cursos online. Se você quiser conhecer, os links estão aqui na descrição do vídeo. Um grande beijo e até mais!